Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Leonor Rosas e com a Adriana Cardoso. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Ah, Portugal! Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar. E esta semana vemos uma tradição quase tão antiga como o bacalhau em Portugal e tão portuguesa como o bacalhau, que é... Not this again, a Leonor odeia bacalhau. que é o facto de, cada vez que a Madeira vota, o continente tenta interpretar, ou a República toda tenta interpretar, como se fosse uma premonição das eleições legislativas. Isto também acontece com os açorianos. Sempre que votam, nós achamos que isto de repente nos dá uma bola de cristal para perceber exatamente o que é que vai acontecer nas legislativas, mas ainda assim houve resultados surpreendentes para alguns, pouco surpreendentes para outros, como Miguel Albuquerque, que sempre disse que ganharia. Miguel Albuquerque ficou a 300 votos de uma maioria absoluta na Madeira, mesmo sendo arguído e mesmo tendo tido há cerca de um ano um avião militar a aterrar em solo madeirense com 270 inspectores da Polícia Judiciária para investigar Miguel Albuquerque e seus associados. Luís Montenegro tentou colar-se a esta vitória do PS da Madeira. E se calhar começava por aí, Adriana, o que é que tu achas que se pode tirar, apesar de ser sempre um exercício um pouco ingrato, estarmos a tentar tirar grandes extrapolações para a política nacional, mas o que é que tu achas que fica destas eleições na Madeira e como é que tu viste o discurso de Luís Montenegro acerca da vitória de Miguel Albuquerque, quase a dizer, estão a ver esta cabala que estava aqui contra mim? Estão a ver se o outro pode ser corrupto também. Isto foi a Leonor que disse, reparem. Não Exato, eu também não. Alegadamente Conta-nos. essas cenas todas. Exatamente. Fala-nos tua justiça. Da minha Até justiça. porque Bom justiça pano. é o tema, eu acho que pode ser a palavra do ano, depois quando fecharmos 2025. Uhum. Eu acho que a posição de Luís Montenegro era um bocadinho a que Pedro Nuno Santos teria se tivesse sido o reverso e o PS a ganhar. Eles são sempre a favor de coisas boas e contra coisas más. Portanto, quando a Madeira corre bem, depois eles puxam os resultados para nível eu não sei, nem sei como referir, não é nacional, mas a nível... A nível nacional, sim, pronto, pode a ser. nível, puxam da para nível República. nacional, enfim. Mas tu és monárquica agora. Não, eu sou República, mas não sabia que a Madeira do nada não faz parte da República, mas ok. Estás a tentar não ser Mas a madeirofóbica. República é o nacional, tipo nacional geral, República geral, estás a ver? Sim, sim. Para mim é tudo República e se não fosse tínhamos um problema, mas enfim. Ok. Então Luís Montenegro puxou para ele um resultado extremamente favorável ao PSD Madeira sem qualquer questão, não é? Aliás, fiquei melhor posicionado do que estava na última vez. Muito melhor posicionado, na verdade, porque já sabemos, neste momento, estamos a gravar, já saiu que Miguel Albuquerque, na tarde de terça-feira, vai fechar um acordo com o CDS para juntos terem de novo maioria absoluta. Portanto, é manifestamente positivo para Miguel Albuquerque e para o CDS, e para o CDS, exatamente. O CDS agora já pode outra vez ter comentadores na televisão porque Halas já tem mais uma pessoa e mais uma pessoa em representação em fugiram Portugal. da morte através do enterro. Exatamente. E acho que é um pouco isso. Acho que Luís Montenegro fez o discurso que é plausível para um líder que está altamente fragilizado a ir para umas eleições e quer puxar para ele uma vitória, e Pedro Nuno Santos fez exatamente o reverso, que foi, bom, o que se passou na Madeira não tem qualquer tipo de representação ou é indicativo do que se passará a nível nacional. Eu acho que neste caso Pedro Nuno Santos tem um bocadinho de razão, porque a não ser que se ache que o JPP nacional, não sei qual é que será o mais similar, fica à frente do PS, eu também acho que não acontecerá. Há algumas coisas que eu gostava de dizer sobre aquilo que pode se transportar para a realidade nacional. Em primeiro lugar, e não vou falar dos resultados porque acho que os resultados não são transmutáveis, não acredito minimamente que a esquerda desapareça completamente do Parlamento. Acho que está claro e está a ficar óbvio que
a mensagem política da esquerda está a ter muita dificuldade de passar e está com uma fragilidade, e isso parece-me claro, mas praticamente não tem representação na Assembleia Regional, não me parece que isso vá passar na Assembleia Nacional, portanto isto não me parece que seja transmutável. Também não me parece que seja transmutável uma maioria absoluta do PSD com o CDS. Acho que aquilo que é transmutável é que, e viu-se na sondagem do Expresso que saiu no outro dia, eu já disse isto mesmo aqui. É plenamente possível que as pessoas considerem que estas questões que envolvem os líderes dos partidos, no caso Miguel Albuquerque e Luís Montenegro, existam muitas coisas a explicar, e na sondagem do Expresso as pessoas diziam que existiam várias coisas que Luís Montenegro tinha para explicar, mas ao mesmo tempo penalizem fortemente quem envia os portugueses para eleições. Porque para além de valorizarem a questão, enfim, que seja minimamente confusa e suspeita não no termo legal, mas suspeita na circunstância ética, não é relativamente ao líder do partido, mas que valorizem mais o facto de terem sido empurrados para eleições. Acho que as duas coisas nacional podem... é claro? Acho que, e fica bastante claro, inclusive na sondagem, que as pessoas estão plenamente desgostosas de ir para eleições. Estão plenamente chateadas e acham e não percebem, neste momento e nesta circunstância, porque é que estamos a ser empurrados para eleições. Eu já disse isto várias vezes e para mim é claro que Luís Montenegro não tinha sequer condições para se manter líder do PSD e primeiro-ministro, e isso para mim não era uma questão, devia ser demitido. Mas não sei se o meu entendimento, o teu e o da Leonor, é o mesmo que a generalidade das pessoas que todos os dias trabalham, têm vida, chegam ao fim do dia e não estão dentro de uma bolha político-mediática. Também dizem que é metade. Pronto. A culpa. E nem vou a esse ponto da metade da culpa, é mesmo, nem é sequer essa a circunstância, é, no geral, as pessoas, não perceberem porque é que estamos a ir para eleições, em número 2, não quererem no fundo ir para eleições nesta circunstância. Acho que isso sim pode ser passado, e pode também ser passado para a realidade nacional, e vou terminar com isto, que se não existe uma proposta da oposição, nomeadamente do Partido Socialista, que seja forte o suficiente, e o líder do Partido Socialista, na Madeira então, o Paulo Raimundo 2.0, que não podia sequer... Not all carecas. Not this again, recebi tanta mensagem de pessoas. Eu não sou carecofóbica, malta. Eu podia explicar alongadamente neste programa o porquê de não ser carecofóbica, mas não vou fazer. Mas isto deixou imenso. De repente estamos a transformar-nos noutro tipo de programa. Exato. Mas o ponto fulcral e político muito sério que eu estava a tentar fazer antes de vocês em verdade, por outro lado, é que quando não existe um claro líder que as pessoas vejam como uma grande possibilidade de ser primeiro-ministro, votam na pessoa que eles consideram que tem mais probabilidade de ser primeiro-ministro. E viu-se também, por exemplo, na sondagem, dizer-se que quando perguntavam claramente às pessoas quem é que consideravam que ia ganhar as eleições, a maioria das pessoas diz que Luís Montenegro ganharia as eleições, comparado a Pedro Nuno Santos. Homem forte. Isso. Pronto, lá está. E acho que isso ainda pesa muito em Portugal, e por mais que eu e uma pessoa muito defensora da democracia parlamentar acredito que vamos votar em deputados, a grande maioria das pessoas, no fundo, pesa muito a imagem do Primeiro-Ministro quando vai a eleições. É verdade, e por falar em homens fortes, eu queria só dar aqui a nota de que o Bloco de Esquerda vai trazer 3 homens fortes. Eu imaginei que sim, porque os resultados na Madeira são tensos para a esquerda. Powerpuff Girls. Powerpuff Boys, isto não é nós a gozar, isto foi uma comunicação oficial do Bloco de Esquerda. Eu adorava que tivesse sido meme, mas é verdade. Pois, exato. Não, foi um meme, mas foi... Mas foi publicado por eles. Mas foi oficial. Um meme oficial. Estamos a entrar, é super delinka coded. Mas Leonor, eu queria passar para ti a palavra, porque lá está, o Bloco de Esquerda teve um resultado, eu não sei se esperava, mas foi um mau resultado na Madeira, aliás foi admitido, e se houver extrapolações para fazer, há muitas pessoas a dizer que uma dessas é que a esquerda de facto está a perder força. Vocês trouxeram 3 homens fortes para as vossas listas à Assembleia da República, eu dar-te-ei espaço para falar sobre isso porque é o teu partido, mas como é que tu vês esta queda? Achas que é circunscrita a este arquipélago ou aos arquipélagos? Porque na verdade temos o PSD sem rotação no poder há 50 anos na Madeira.
Ou achas que a esquerda corre esse risco nas próximas eleições? Bem, eu acho que, e a Adriana já mencionou, que as eleições na Madeira são sempre difíceis para serem utilizadas como uma espécie de previsão de eleições legislativas a nível nacional. Em primeiro lugar, pelo facto de que o PSD reina indisputada há quase 50 anos, mesmo quando o PS tem uma grande força e maioria absoluta a nível nacional, nem aí o PSD deixa de controlar a Madeira. Por isso acho que é uma zona que é tendencialmente muito mais à direita do que outras zonas do país, ou do que é a média nacional, e que por isso é difícil fazer esse espelhar absoluto. Não obstante, eu acho que há algumas coisas que podemos retirar ou sobre as quais podemos refletir de forma mais abrangente. Em primeiro lugar, o facto de que Miguel Albuquerque, apesar de se encontrar no meio de vários casos de corrupção, vence as suas 5ª eleições consecutivas e fica a um mandato da maioria absoluta. E acho que isto não deixa de ser chocante, sendo que é um líder que trouxe repetidamente instabilidade à Madeira e que revela totalmente esta questão que nós temos vindo a falar da promiscuidade entre o negócio e a política, sendo que ele é suspeito de 8 crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, tráfico de influências, abuso de poder, e consegue voltar a ganhar eleições quase com maioria absoluta depois disto, e pode não ser uma transmutação para as eleições a nível nacional, mas com certeza que Luís Montenegro ficou com uma certa esperança a crescer dentro de si, que se calhar se aquele tipo que está ainda pior se conseguiu safar, eu também me conseguirei, e acho que nesse sentido se tentou colar esta vitória e fazer esse transportar para as legislativas. Já o PS é ultrapassado pelo JPP, que é um fenómeno que não é passível de ser passado para as legislativas, mas no entanto, e apesar de me parecer que Paulo Cafofo também não é um candidato especialmente carismático, não deixa de ser desapontante para o PS e pode ser um mau presságio para as legislativas, no sentido em que as expectativas de que os casos de Montenegro pudessem dar uma vitória óbvia ao PS possa agora parecer mais incerto, porque isso na Madeira não foi o que aconteceu. O Chega perde um deputado também, o Bloco de Esquerda, o PCP e o LIVRE ficam todos de fora do Parlamento, também o PAN perde o seu mandato, e acho que é um presságio negativo, por um lado, que apesar das mensagens importantes que a esquerda transmitiu na Madeira não tenha conseguido chegar ao Parlamento. Acho que mostra que num contexto ainda mais à direita do que o panorama nacional, a esquerda não está a conseguir furar, e não é por uma falta de problemas, porque para além dos casos de corrupção que estão a envolver completamente Miguel Albuquerque, a verdade é que a região da Madeira é, por exemplo, um sítio em que, em 2024, o preço da habitação subiu 12,6%, ou seja, até acima da média nacional. É uma região que é especialmente afetada pela crise habitacional, pelo turismo em excesso, pela especulação imobiliária, ou seja, há muito material por onde pegar para a esquerda reivindicar e para a esquerda tentar disputar. E por isso acho que acho que naturalmente não se aplica ao panorama nacional, não faz nenhum sentido pensar que a esquerda ficará fora da Assembleia da República, mas é sim algo a refletir sobre uma viragem à direita generalizada que está a acontecer, e como é que se pode furar. Ou que a mensagem não está a funcionar, como é que há tantos problemas e de facto a esquerda não consegue penetrar, não é? Acho que muitas vezes, apesar da existência de muitos problemas e da esquerda oferecer uma resposta eficaz, ou teoricamente eficaz, porque não chega a ser posta em prática para esses problemas, há uma grande hegemonia à direita, e acho que vivemos num momento histórico em que em Portugal e na Europa e em muitos sítios do mundo as mensagens de esquerda estão muito enfraquecidas e é preciso haver uma reinvenção. E pegando na provocação da Maria, foi bem uma provocação. Estás a ser muito pouco provocada, na verdade. Homens fortes. Acho que, da minha parte, eu acho muito interessante e sinto algum orgulho como um bloquista, e não só, por ver que tanto Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda avançam para se candidatar aos distritos, respectivamente, Braga, Leiria e Aveiro, distritos competitivos, particularmente Braga e Aveiro, onde o Bloco já elegeu não só mas 2 deputados em várias eleições legislativas. E Braga também. E acho que Braga, em Braga pode existir uma real possibilidade de eleição, que aliás irritou outros líderes que concorrem por Braga
Braga e que de repente viram ali Francisco Louçã a chateá-los. E devo dizer que para mim também sinto, ou seja, acho que é uma mensagem, para além de ter sido um grande assunto, não é? De repente toda a gente está a falar sobre Francisco Louçã, Fernando Rosas e Luís Fazenda estarem de volta, particularmente Francisco Louçã até foi várias vezes entrevistado, e eu acho que é muito interessante e é uma imagem de força, ou eu pelo menos sinto-me motivada por isso, de perceber que há pessoas que, apesar de teoricamente já terem dado a sua contribuição à política, e eu acredito muito que uma pessoa dá a sua contribuição à política e depois vai fazer a sua vida, não é? Estas pessoas, apesar de já terem dado a sua contribuição, apesar de no caso, até já estarem na reforma ou perto da reforma, decidiram que vamos fazer mais um esforço, apesar de todos os esforços que já fizemos, até o Fernando Rosas, que foi preso político várias vezes, que diz: face ao fascismo que cresce por todo o mundo, face à extrema-direita que cresce em Portugal, e face também à esquerda cada vez mais enfraquecida, que precisamos de ir fazer novamente, tipo, sair do nosso conforto e voltar a dar o nosso contributo. E eu acho que, bem, pode ser talvez discutível para vós. Não vou discutir Powerpuff Girls, mas nem o facto de Francisco Louçã dizer que se vai candidatar porque o Trump está na Casa Branca. Sabes que às vezes é uma confusão geográfica. Eu também, quando acordo de manhã, também penso às vezes, assim, tipo, eu felizmente nunca acho. Felizmente não estamos no Texas, não é? Mas acho que não deixa de haver uma motivação, que é o fascismo cresce por todo o mundo e cresce desmesuradamente no país mais poderoso do mundo, e isso acorda toda a gente, sobressalta toda a gente em todo o mundo que é democrata e, neste caso, também socialista. Sim, eu vou dar uma última nota sobre as eleições na Madeira e as possíveis extrapolações para o Nacional. Apesar de, pronto, vocês já terem dito algumas coisas com as quais eu concordo, particularmente a Adriana, porque esta questão, eu discordo que o regresso dos Powerpuff Boys seja uma revelação de força para o Bloco, pelo tão contrário. millennial, desculpem. Eu tenho que voltar a repetir isto, isso, é tão que millennial. Primeiro, eu acho que ninguém na nossa geração já conhece Luís Fazenda, por exemplo. Mas nós fizemos outras piadas sem ser Powerpuff Girls, podemos não... Os homens fortes. Focar só... Eu sei. Monopolizar, não é? Mas não é... A minha única questão é que eu não sei se isso vai fazer muito pelo Bloco, como, por exemplo, ter propostas mesmo óbvias, faria. Porque eu acho que o Bloco de Esquerda neste momento está sem grande rumo. Mas pronto, mas eu vou parar as provocações à Leonor, até porque já vamos avançar este tempo. Mas estas eleições na Madeira, eu acho que há a comparação de Luís Montenegro com Miguel Albuquerque é perigosa, porque Luís Montenegro não é suspeito de nenhum crime, não tem nenhum inquérito aberto no Ministério Público, não é arguído. São casos muito diferentes e que Luís Montenegro, quando compara a vitória de Miguel Albuquerque, na verdade está a dizer implicitamente que pode estar numa posição parecida ou que acha que está numa posição parecida. Eu acho que as pessoas não leem. Eu percebo que leias assim, eu também leria, mas acho que as pessoas no geral não sei se leriam assim. Não, mas o problema é que a consequência do discurso dele é essa, é ele dizer tipo... E depois há outra coisa que é ainda pior, ele há um ano, se nós nos lembramos, estava à frente do movimento que estava a tentar explicar a Miguel Albuquerque, até porque ele era líder do PSD já aí, estava a tentar explicar a Miguel Albuquerque porque é que ele tinha que sair do governo regional antes das eleições do ano passado regionais, que foram uns meses depois das legislativas. Ele estava a tentar explicar a Miguel Albuquerque que ele não tinha condições políticas para continuar, tal como ele fez em Espinho com um amigo seu, com Pinto Moreira, que teve que explicar a Pinto Moreira porque é que ele não tinha condições políticas para continuar, se é suspeito de algum crime. E depois diz, há 2 semanas, que se for constituído arguido, continua. Isto é um problema que Luís Montenegro vai ter que enfrentar e vai ter que esclarecer o país. De facto, queria dizer aquilo a Sandra Felgueiras quando fez a entrevista à TV e CNN. E, na verdade, quando Luís Montenegro tem esta postura em público, quando não é com ele, e diz vamos sempre respeitar a ética na política e a institucionalidade e a ética na política, é um discurso que eu aplaudo, e depois tem uma visão completamente diferente para si, a mim faz-me questionar se a tal coisa da meritocracia, que somos todos iguais, isto também tenho alguma coisa a dizer sobre isso no nosso próximo tema, mas esta coisa da meritocracia, somos todos iguais, apenas temos que provar
e as regras são todas iguais para toda a gente e, portanto, é pelo nosso esforço que nós subimos. Isto, de facto, se aplica porque Luís Montenegro, aparentemente, está a criar regras diferentes para si próprio. Não conseguia revirar mais os olhos perante a afirmação da meritocracia, mas... Igual. Eu acho que é só por isso que a Leonor aceita ter um programa connosco. É a cena mais sem consciência de classe à face da Terra. É total. Mas é mesmo. E podíamos até fazer um programa um dia sobre isso. Mais um tópico que fica no ar. Mais um tópico Vai que fica ficando no ar. Vamos ter que fazer assim uns specials. Mas a minha última questão sobre as eleições na Madeira, para além de a Adriana tem razão quando diz Pedro Nuno Santos ou o Partido Socialista está sem visão. O problema de Pedro Nuno Santos nestas eleições na Madeira é que revela uma fraqueza que ele tem já há muito tempo e que as pessoas andam a falar, que é, ele parece que não tem rostos novos nem ideias novas. Nem ideias, ponto. Eu não lhe conheço uma ideia. Mas isso é um problema muito grande, porque ele parece que não tem um ou o outro, ou pior, não tem nenhum destes dois, e portanto, se nós olharmos para Palca Fofa, apesar dos madeirenses não gostarem muito dessa, de que se diga isto, mas Palca Fofa é um homem de António Costa, e Pedro Nuno Santos não o renovou sequer. E depois tem um desastre de eleições em que ele passa para o terceiro maior partido, quando era o segundo, ultrapassado pelo JPP, enfim. Mas o ponto mais importante, que eu acho mais preocupante, é que parece que o Ministério Público já não goza da autoridade que tinha. Porque as sondagens, se nós virmos as sondagens do ano passado, diziam que 2/3 dos portugueses já não confiavam no Ministério Público, que é um pilar do nosso Estado de Direito. É importante que os portugueses sintam confiança nas nossas instituições, particularmente na Procuradoria-Geral da República e no Ministério Público. E quando nós acordamos num país com aviões militares, com inspectores da Polícia Judiciária, com câmaras de televisão à porta, o combate ao crime deixa de ser combate ao crime e passa a ser tipo um espetáculo. Nada contra o espetáculo, mas eu não quero um Ministério Público que se preste ao espetáculo desta forma e que depois se presta também a que aconteçam estas vitórias de pessoas que estão arguídas, porque as pessoas olham para Miguel Albuquerque e pensam, sim, ele é suspeito, mas se calhar também é injustiçado. O próprio Ministério Público também está a ser julgado neste momento, e não é em tribunal, por ações do Ministério Público. Isto preocupa-me particularmente e acho que pode ser talvez uma premonição para o que poderá acontecer, apesar de lá está, Luís Montenegro, quando se cola, está a fazer uma comparação que nem sequer faz sentido, porque Luís Montenegro é só suspeito, aspas, de práticas pouco éticas, pouco morais. Até agora não lhe foi apontado nada a nível legal. E, portanto, Luís Montenegro deveria ter algum cuidado. Eu percebo o que tu dizes, se calhar as pessoas não vêem, mas a campanha será essencialmente sobre quem é que provocou a instabilidade, que neste caso, no continente, ou na República, não é evidente. E, portanto, infelizmente, eu não sei se vamos fazer uma campanha muito focada em ideias. Eu gostava que o Bloco pelo menos fizesse, mas acho que não vamos ter. Acho que vamos ter uma campanha virada para a culpabilização. Eu gostava de ouvir ideias, gostava uma de coisa ouvir, muito judaico-cristã. Gostava de ouvir habitação, gostava de ouvir saúde acima de tudo. Sim. Mas não. Mas repara, mas habitação e saúde são os calcanhares daqueles do PS. Pois são. Portanto, o PS mesmo não porque são áreas em que o PS esperar teve para ouvir o mal. Bloco, talvez ponderar o vosso voto. Not gonna happen. Não mesmo. Not gonna happen ever. Isso é para as pessoas depois não dizerem que vocês também são bloquistas. Não, mas não mesmo. Eu não sou anticapitalista. Logo aí já me perderam. Nós sabemos. Eu gosto muito da Europa. Eu estou só a meter também. Convosco. Eu não acho que armar a Europa seja militarismo, que é uma coisa que eu fiquei chocada de ouvir Mariana Mortágua dizer. Mas podes ouvir-me agora a repetir. Exato, pronto, então vou ficar mais chocada. Desculpem, agora perdi-me. Não, o nosso próximo tema, porque eu não avisei no início do podcast, mas é a defesa e o rearmamento, que toda a Europa está a fazer, porque temos um madman na Casa Branca, que Francisco Louçã acha que vai combater, candidatando-se às legislativas. Os texanos e as pessoas que vivem na Califórnia vão estar muito atentas à Eu acho que vocês, tão mulheres, tão inteligentes, conseguem perceber o que é que Francisco Louçã queria dizer. Mas eu percebo que o humor seja a estratégia mais fácil. Claro, porque nós não temos ideias, na verdade. Aliás, tu não podias esperar outra coisa de nós. Não sei para que é que... Mas é que Mariana Mortágua, e se calhar começo com a Leonor aqui, que é por depois confiar na Adriana para fazer um rebuttal. Mas a Mariana Mortágua, neste fim de semana, disse que a Europa não precisava de se rearmar, que este corrida às armas é uma espécie de militarismo para deixarmos de investir na saúde, na educação, na habitação. Mas pronto, tu já me disseste que vais repetir.
mas eu gostava que me Repetir explicasses. também não, mas... Eu gostava que me explicasses, nesta altura em que os Estados Unidos estão a retirar e que temos avanços russos que o Bloco de Esquerda aparentemente condena mais ou menos desde o início, eu tinha por isto aqui, como é que tu explicas isto e qual é a visão do Bloco então? Como é que nós vamos conter os avanços russos ou kill them with kindness? Com bolachinhas e coisas muito Então, felizes. se me deixarem conseguir dizer Eles 3 frases são a Merkel, seguidas, sabes? Tipo, vamos integrá-los no comércio europeu. Sim. quer dizer, a Merkel tinha a sua razão nisso. Acho que a claro, história, a história- comprovou. Exato. Ok, certo. Leonor, por não, favor. não, pelo contrário, mas sim, para começar, estou plenamente de acordo com o que Mariana Mortágua disse, não só porque ela é a líder do meu partido, mas quer dizer porque de facto estou. Acho que, para começar, parece-me semi-pornográfico discutir estes aumentos brutais em gastos em armamento quando se deviam estar a gastar em Estado Social. E acho que isso é uma ideia muito forte que a esquerda anti-militarista precisa trazer para esta campanha eleitoral e que o Bloco com certeza tentará trazer no meio do lodo, como nós sabemos será a discussão nestas eleições com muito poucas ideias. Acho que a ideia de que da existência de uma esquerda totalmente antimilitarista, anti-beligerante e que tem um desprezo pela febre liberal que agora nos vamos precipitar todos para a guerra, que precisamos de nos armar, que precisamos de falar de morte, de invasão, etc. Acho que é preciso travar isso, e travar isso não significa fingir que ameaças não existem ou que a guerra não existe. E é um bocadinho por isso que eu quero pegar. Em primeiro lugar, dizer que a NATO e é na sua gênese, na minha opinião, uma organização criminosa e cujo fim foi sempre não a defesa de um bloco, mas a promoção da guerra, e que sempre foi historicamente, agora há uma nova esquerda semi-liberal que ganha algum terreno em Portugal, sempre foi vista, e é das coisas em que eu mais desprezo o livro, lamento para quem nos ouve, que sempre foi contra a NATO e que sempre reconheceu a sua ação na promoção da guerra, na incitação da guerra, das suas intervenções desastrosas na Jugoslávia, no Afeganistão, na Líbia, e que foi historicamente contra a NATO, e que agora vemos no que está a acontecer com Trump a desinteressar-se pela NATO como uma forma de... Ou seja, a ideia de que a Europa precisa de criar um espaço de defesa e de segurança comum é positiva. O desintegrar e o fim da NATO sempre foi um fim da esquerda. Não significa que nós defendemos o que quer que Trump esteja agora a fazer ou alianças com Putin, e acho que vocês me conhecem melhor do que insinuar que a esquerda a que eu pertenço de alguma forma apoia Putin, porque eu acho que o Putin é um fascista da mesma forma que Trump é um fascista. Agora acho do PCP. Agora acho que não devemos lamentar o fim da NATO ou o possível fim da NATO, perda de importância, o fim não sei se será uma realidade. Mas somos também contra um exército europeu e contra a corrida ao armamento, que muito beneficia a indústria do armamento, que é sempre quem mais ganha. Aliás, arrisco dizer que é a única parte que ganha com uma guerra, e que se afigura agora face ao afastamento dos Estados Unidos da Europa e com a NATO a parecer perder a sua importância. Parece que devíamos aproveitar esta oportunidade histórica para pensar como a Europa, e em conjunto, uma política de segurança, não aquela que está a ser apresentada numa espécie de loucura de precisamos de agora nos armar, senão o Putin vai chegar até à trafaria, mas por outro lado, a pensar uma política de promoção de paz que contribua para um acordo de paz na Ucrânia justo para as duas partes, e que, justo para as duas partes, uma delas é um invasor, mas que permita a paz, permita um acordo e que não humilhe a Ucrânia que está a lutar contra uma invasão há vários anos, que lute contra o genocídio na Palestina pela efetivação de uma solução de 2 Estados e que pare de alinhar com Israel, como muitas vezes têm sido posições vergonhosas da União Europeia, e pensar também, e queria terminar com esta ideia, acho que precisamos também de pensar uma política de segurança que não seja só de resposta à guerra, mas também uma política de segurança no que toca à nacionalização dos setores-chave da economia, a um planeamento coletivo para a transição climática, porque nós sabemos que só se responde aos desafios no setor da energia e do ambiente se, como a Europa, tivermos uma posição concertada, que deixemos de ser uma mera caixa de ressonância dos Estados Unidos e que aproveitemos essa oportunidade para ser um novo foco de promoção de paz, de transição energética. E gostava de terminar com uma ideia que muitas vezes fica de fora disto, para também não estar a repetir
coisas que estão a ser muito ditas. Vocês já sabem que eu sou contra a NATO, que acho que os Estados Unidos são um império decadente, blá 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 blá. Mas gostava de terminar com uma ideia que muitas vezes fica de fora. A guerra tem um impacto brutal no agravamento da catástrofe climática. Por exemplo, na guerra do Vietnã, os agentes químicos usados pelos Estados Unidos nesta guerra destruíram milhares e milhares de hectares de floresta e extinguiram dezenas de espécies. Por exemplo, em 1991, na Guerra do Golfo, estima-se que os fogos no petróleo, aquelas imagens muito conhecidas no Kuwait, tenham contribuído com mais de 2% das emissões de CO2 de combustíveis fósseis desse ano a nível global, e semelhantes dados de pegadas ecológicas se verificam hoje na continuidade da guerra na Ucrânia, com o risco da questão nuclear que nós bem conhecemos, e também no genocídio em Gaza. Cada bomba que cai, para além de assassinar pessoas inocentes, é também um atentado contra o planeta. E acho que simplesmente nós não conseguimos suportar mais guerra, não conseguimos suportar mais a indústria do armamento, e esta conversa parece-me às vezes quase em estados sociais cada vez piores, num planeta cada vez pior. Parece-me às vezes delirante o tipo de conversa que nós temos, e fico-me por aqui. Adriana, eu estava, as pessoas não veem, mas eu estava a olhar para as caras da Adriana e estava a rir-me, e eu vou-te dar só pronto, o que tu quiseres, vou-te dar o microfone para, se quiseres, responder às provocações. Eu não fiz provocações à Adriana. De Leonor à NATO, eu sei, e aos Estados Unidos, que eu sei que tu és grande defensora do Império Americano, que a Leonor acha que está decadente. E que o Francisco Louçã vai salvar? Pela espero que o Francisco Louçã não salve o Império Americano. Bem, então eu ouvi com muita atenção e calma, Leonor, e acho que há poucos temas em que nós discordamos tanto como esta questão. E acho que isso também é importante porque embora eu não acho que isto vá ser um tema de campanha legislativas de todo, acho que o Almirante Gouveia Mel pode ser um tema de presidenciais, sem dúvida nenhuma. E pode ser porque nós ouvimos, por exemplo, no debate de preparação do Conselho de Estado, que foi feito na Assembleia da República, em que, mais uma vez, Luís Montenegro fez uma figura absolutamente, enfim, deprimente, não é? No debate de preparação, porque pensar que aquela pessoa se senta no Conselho de Estado, e sendo que já tivemos António Costa a representar Portugal no Conselho de Estado, é uma coisa que me faz bastante impressão. Em primeiro lugar, vou responder à Leonor em alguns pontos e depois vou para outra matriz que eu acho que falta falar nesta questão. Primeiro, eu vou dar de barato a questão, nem sequer vou fazer comentários relativamente à NATO, o facto de serem supostamente criminosos de guerra, todas essas questões que a Leonor mencionou. Vou ao facto de a Leonor achar que a intervenção da NATO e a capacidade que a NATO tem de intervenção até em vários Estados europeus deve ser cada vez inferior. Então não sei, a não ser mais uma vez com borboletas, unicórnios e bolachinhas, é que se faz um passar para trás do papel da NATO se não se investir e se não existir uma estratégia concertada de defesa europeia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque não existe competência que mais faça sentido ser tratada a nível europeu do que a questão da defesa. Foi criada a União Europeia exatamente para existir um bloco em uníssono e que se pudesse defender e que pudesse evitar que entre o próprio bloco existissem conflitos e assim garantir que o bloco ficava coeso e que não era atacado. Depois, eu não acho que a Rússia vai entrar na trafaria, mas eu acho que se tu estivesses na Polónia não fazias esse tipo de comentário, não é? Não acho mesmo. Desculpem, foi o que me veio à cabeça. Não acho, mas acho que os polacos e as pessoas que vivem cada vez mais e que estão perto daquilo que é o plano de ataque e de intervenção da Rússia, e ouvir consecutivos discursos pela parte de Putin e de várias pessoas que são responsáveis da política de defesa do regime a dizerem que literalmente entrar na Europa é um dos planos que eles têm, não teriam essa tua opinião. E depois, e para terminar relativamente a este assunto e sobre o primeiro plano, dizer que nós jogámos durante demasiado tempo com a benevolência de líderes americanos com visão, com a capacidade de perceberem que não é só por todos os Estados europeus serem aliados dos Estados Unidos a nível da NATO, mas porque se a Rússia entrasse na Europa, era como objetivo final atacar os Estados Unidos e, portanto, ter essa visão estratégica a longo prazo, e quanto mais aumentasse a bolha de influência bélica, militar e diplomática da Rússia, mais para trás andaria
a capacidade americana de suportar e ajudar os Estados europeus a conseguir manter esse nível de paz, nós acreditámos consecutivamente na benevolência de vários líderes americanos. E temos um isolacionista na Casa Branca, temos uma pessoa que tem visão muito parecida relativamente à Leonor, relativamente à não intervenção, não no geral, mas ao não intervencionismo é muito similar, e portanto percebe-se que de facto a Europa não pode deixar aos Estados Unidos, não pode deixar à NATO esse papel. Agora vou ao segundo plano e para ser muito rápida. Concordo com a Leonor num aspecto, que ela tem toda a razão. O Luís Montenegro disse no debate de preparação do Conselho Europeu que estava na calha e perspectivava o aumento da componente da defesa até 3% do PIB. Eu quero saber como eleitor onde é que se vai buscar esse dinheiro. Esse tem que ser um debate na campanha. Eu quero saber todas as pessoas que defendem que os diferentes Estados europeus de facto contribuam mais para o esforço militar, que mais uma vez não é um esforço apenas bélico, é um esforço de indústria, de preparação, de deterrence, que desculpem o anglicismo, mas não consigo agora passar para português, e que essa componente, existe por exemplo um estoque e uma preparação para que se existir um conflito, existir essa capacidade dos Estados. Eu quero saber onde é que vão buscar. Vão fazer como? Num estado em que existe uma sobrevalorização de taxar os rendimentos dos trabalhadores versus taxar capital. É que se me tiverem a falar, por exemplo, de sobretaxar capital para depois ir buscar o dinheiro para o orçamento da defesa, sou toda a favor, taxem o capital tanto quanto quiserem. Mas podem usá-lo melhor do que na defesa. Pronto, lá está. Agora, eu quero saber exatamente isso. Vão buscar onde? Vai-se retirar o orçamento de Estado? Vai-se retirar a componente de intervenção do Estado Social? Vou citar o Almirante numa conversa comigo. Não é o canhão ou a manteiga, é a manteiga e o canhão. Pois, ele também é a favor de coisas boas e contra coisas más. O dinheiro não estica e a capacidade dos Estados a nível financeiro e orçamental não é para sempre e não é infinita, e portanto eu quero perceber exatamente onde se vai buscar. E terminaria dizendo, e vou mesmo terminar com esta frase, a capacidade de Putin conseguir, seja por via militar ou diplomática, cada vez mais pressionar os diferentes Estados europeus, não é uma questão de se, é uma questão de quando. E quanto mais impreparados os Estados europeus estiverem, e quanto menos capacidade tiverem de ter poderio para poder intervir nessa circunstância, pior estaremos, porque é mesmo uma questão de se, é uma questão de quando e não uma questão de se. Sim, nós estamos à espera de pior, Adriana. Eu sou uma pessoa absolutamente moderada e acho que a tua posição é bastante conducente àquilo que é a tua visão do mundo, e portanto já a conheço há bastante tempo. Portanto já tivemos muitas oportunidades para chorar aqui sobre isso, agora já estamos um bocado numb. Eu gostava, só porque estamos mesmo a ficar sem tempo, eu gostava só de pegar no último ponto da Adriana e expandi-lo um pouco, porque é importante, nós quando estamos a falar do plano de armamento, de rearmamento da Europa, que nós achámos durante anos que estávamos a viver num mundo de fantasia, lá está, olha, que conseguíamos fazer deterrence com bolachas, e com os planos da Merkel de vamos integrar a Rússia no mercado europeu e assim a Rússia nunca avançará. Vamos permitir que comprem imobiliário em Londres à Lagardère? Não, vamos permitir nós ficarmos... Mas isto eu sou contra todos os bilionários. Nós ficarmos hiperdependentes da Rússia energeticamente, porque assim eles vão ser bons connosco. Exatamente, por causa da política de deterrence da Angela Merkel. Claro, aliás, eu gostava muito da Merkel até esse ponto. Eu vou-me remeter ao silêncio e beber da minha caneca de forma de judgment. É uma das líderes mais catastróficas nos últimos anos em relação a este ponto especificamente. Praise Macron, que ele tinha razão. Vocês já sabem que eu gosto Macron muito dele. Gosto muito dele mesmo, e acho que ele está a fazer um trabalho extraordinário agora neste momento. Extraordinário. Sim, mesmo. Mas pronto, mas não vamos. Eu acho que é importante falarmos de uma coisa, que é 65% deste pacote de 150 mil milhões, que as pessoas andam a falar dos 800 mil milhões, mas é só se toda a gente chegar a uma bitola mínima de investimento em defesa é que se libertam depois os outros dos 3%, 650 mil milhões. Portanto, nós, neste momento, a Comissão Europeia vai dar 150 mil milhões aos Estados no todo, não é? Para se rearmarem, para investirem em defesa, mas 65% desse fundo de 150 mil milhões terá de ser gasto em produtores europeus. E isto é fundamental, porque não é só falar de rearmar a Europa, vamos atirar dinheiro para o problema, para além de que também não temos muito dinheiro. E, portanto, o que nós temos que fazer neste momento, parece-me, é criar uma Europa independente do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista logístico também,
e aumentar a nossa produção militar. Porque não basta termos 150 mil milhões quando 65% tem que ser gasto na indústria europeia e nós não temos onde os gastar. Os caças franceses são muito piores em tudo em relação aos caças americanos. E, portanto, na verdade, se nós virmos entre 2020 e 2024, por exemplo, 64% de todo o armamento comprado pelos membros europeus da NATO foi comprado aos Estados Unidos. Ou seja, isto quer dizer que nós não temos só que falar, e sim, temos que falar desta questão de onde é que nós vamos buscar o dinheiro, em que é que vamos cortar, que saúde ou habitação ou nada, ou é os canhões e a manteiga, mas temos que falar também na remilitarização através da indústria. Isto é importante, por exemplo, o passo constitucional que a Alemanha deu agora, a CDU, pronto, uma nova pessoa na CDU, que não é tipo Angela Merkel, mas a aprovação da alteração constitucional da Alemanha que permite que o governo federal contraia mais empréstimos para investir em defesa. Sim. E isto é importante, porque uma Alemanha forte é essencial. E sim, e portanto tenho que acabar com isto porque nós já estamos sem tempo. Não respondi às provocações da Leonor, mas acho que as nossas respostas deixam bastante claras que discordamos em absoluto, mas vamos deixar assim para ser uma discussão civil discussion, ao contrário do que se passa, lá está, nos Estados Unidos, neste império decadente, que agora sim, Além de disso, a facto, Leonor está tem um aquela império cara tão decadente. fofinha, como é que era possível eu ralhar com ela de forma beligerante? Acham que Eu acho que isto foi um bocado condescendente, olha, Não isto foi o homem forte a ser condescendente. Não foi, eu juro. Foi tipo, acho que sou era tão simpática. querida, tipo aquela, tipo... Não, mas odeio que me percepcionem pessoas- dessa forma. como as pessoas- há um fenómeno de... Ela não é de- assim tão de esquerda. Há um fenómeno de pena nacional Ou só a lei da paridade, com o sei lá. PCP, sabem? Exato, ela não é assim tão de esquerda, por favor, ouçam este episódio. E temos que passar às nossas sugestões da semana. E eu começo por ti, Adriana. Qual é a sugestão para as pessoas que fazem o favor de nos ouvir todas as semanas, porque estão mesmo na dúvida se a Leonor é assim tão de esquerda ou não? Qual é a tua sugestão? Uma pessoa que eu prezo muito recomendou-me um livro muito bom que eu li e acho que todas as pessoas deviam ler se querem perceber em que ponto está o Partido Democrata, como é que o Partido Democrata pode sair do lodo em que está e, por favor, não é colocarem o Hakeem Jeffries a fazer TikToks à frente do Congresso que vão conseguir outra vez ganhar o Congresso. Este livro chama-se Where Have All the Democrats Gone? The Soul of the Party in the Age of Extremes, do Judy B. Judis e do Rui Teixeira, que é um luso-americano que é absolutamente fabuloso. E este livro, eu odeio rabiscar livros, mas eu sublinhei-o até mais não. E é mesmo um livro que faz mesmo muita falta e sugiro que todas as pessoas o leiam, porque é importante ver pessoas que estão a tentar pensar num Partido Democrata a nível a longo prazo, porque só para dar este dado e quero mesmo terminar com isso, a fuga que existe entre pessoas dos Estados democratas para Estados republicanos significam que nas próximas eleições, mesmo que a Kamala Harris tivesse ganho os Estados swing states tradicionalmente democratas, ela perderia o colégio eleitoral na mesma, pela transição geográfica e democrática que está a acontecer. Existe mesmo um êxodo de Estados democratas para Estados republicanos, onde existem políticas fiscais republicanas que antes eram o tipo de kitchen table issues que os democratas falavam. Leonor, qual é a tua recomendação? Eu gostava de recomendar, no dia 27 de março é o Dia Mundial do Teatro e no CCB vai acontecer uma leitura encenada da peça Uma Gaivota, de Chekhov, pela Companhia Formiga Atómica. E em setembro estreará depois a peça Só Mais Uma Gaivota, que é inspirada neste clássico, e a entrada é gratuita nesta próxima quinta-feira e conta com a interpretação de atores como a Beatriz Batarda, a Beatriz Maia e Romeu Costa. Eu estarei lá, obviamente ainda não vi porque é na quinta-feira, não é? E estamos a gravar na terça-feira, ainda não viajo no tempo, mas foi-me recomendado por uma amiga muito querida e por isso estou com grandes expectativas e até porque me parece ser um texto que é muito interessante. Chekhov sempre, hoje, amanhã e para sempre. Também está em encenação em Londres, com Pois está. a rainha Kate Blanchett. A minha recomendação desta semana é um livro que me foi oferecido por uma pessoa muito que eu gosto muito, que é o Lose Your Mother, da Saidiya Hartman, que também me foi recomendado por outra pessoa de quem eu também gosto muito. E é um livro que conta assim uma espécie de memoir com a Saidiya Hartman, que vai ao Ghana vai ver a rota de tráfico de escravos transatlântica, e é uma reflexão sobre
as raízes africanas, estar em África, a terra-mãe, e já não sentir conexão, toda esta... Pronto, é muito interessante. Eu ainda não acabei o livro, mas está a ser uma leitura maravilhosa, e com isto vamos terminar mais um episódio da Lei da Paridade, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até a próxima semana. Ah, Portugal. Tantos refúgios, aldeias, praias e trilhos únicos. Uma maravilha de tradições e sabores. O nosso país, que os turistas tão bem conhecem e adoram, não é só para inglês ver. Esta semana, um novo livro, Portugal Autêntico, com o apoio Lojas Amanhecer e BPI. Expresso, liberdade para pensar.